Olá, boa noite, amigo ouvinte. Estamos começando mais um O que é que eu faço com isso? Um programa maravilhoso. E aí, Nassinho? Boa noite, gente. Nós aqui outra vez, hoje com mais um tema nobre de empreendedorismo. Vamos ver o que o nosso convidado ia falar. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Se você está achando que empreendedorismo é alguma coisa para os outros, Ivanildo, não é. Empreendedorismo. Boa noite, boa noite. No começo eu também achei que era empreendedorismo, né? Mas agora eu vi que não é. Empreendedorismo. Cuidado com prender. Empreendedorismo. Olha a confusão. E nós estamos aqui hoje à noite com um convidado muitíssimo especial. Muitíssimo especial. É uma pessoa que para mim tem uma história, porque nós fizemos um curso juntos, nós nos formamos como ericksonianos juntos. E eu tenho uma história e uma trajetória maravilhosa do nosso grupo. Ele é professor do Sebrae, professor do Senac, professor da Belas Artes. Ele é Master Coach, obviamente, ericksoniano. E ele trabalha com empreendedorismo e liberdade criativa. Mas para poder trabalhar o empreendedorismo e a liberdade criativa, sabe o que ele foi fazer? Ele foi buscar ferramentas na psicologia positiva. Ele foi falar, como é que eu posso tornar a sua vida melhor para que depois você possa ser um empreendedor, né? Vamos lá, é Kleibert Miranda, mas a gente pode chamar de Binho? Pode chamar de Binho, tá tudo certo. Binho, com você então. Boa noite à nossa audiência, boa noite a vocês, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, falando sobre empreendedorismo. Que na verdade, quando a gente vai falar sobre o tema, a gente sempre pensa que empreender é você ter uma empresa, né? E o grande barato do empreendedorismo é a gente perceber que, na verdade, empreender começa pelo CPF, não pelo CNPJ. Uau. Se a gente parar para pensar, nós somos o nosso primeiro produto ou serviço, mas também o primeiro cliente. Então, o empreendedorismo vem para trazer o seguinte, você está contente com quem você é e com o que você recebe de si mesmo? Essa é uma provocação que a gente sempre faz, porque a partir dela, novos negócios afloram. E aí sim, a gente traz a nossa essência para entregar o nosso melhor para o mundo. Uau, aí tem uma coisa que eu falo praticamente em todos os cursos, né? Que é um código de comportamento inteligente extraordinário, que é a autogentileza. Você tem que ser gentil com você. E ser gentil a hora que você olha para a tua história, olha para aquilo que você quer e fala o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, com gentileza, né, com curiosidade, não com julgamento, para encontrar solução. É isso, não? Exatamente. E por muitas vezes a gente aprende, a gente é educado para ser gentil com todo mundo. Só que a gente esquece de começar por nós mesmos. Então, quantas vezes a gente esquece ou abandona um sonho, um projeto, uma vivência, porque a gente tem medo de errar? Mas peraí, o fracasso faz parte dessa história ou não? Com toda certeza. Então peraí, Nasceu, como é que é essa história? Só por Deus! Ele sempre me coloca em roubada, mas eu posso falar que eu já tive 22 negócios e mais de 15 falidos. E tô vivo, tô aqui. A gente aprende muito mais nos erros. Olha só, né? Eu acho que a gente tem uma prova concreta de que esse é o melhor caminho para seguir. Na verdade, eu sempre gosto de brincar que tudo é significado. E a gente, às vezes, apresenta ou emprega o significado para a palavra fracasso, que não é o verdadeiro. Sim. Né? Uma vez me contaram, e eu acho isso muito legal, o que mata a gente afogado não é cair no rio, é ficar lá embaixo. Então, o fracasso, na verdade, é quando a gente desiste, né? Sim, a gente pode cair. sim. O fracasso é, de fato, quando a gente desiste de levantar e continuar tentando de outras maneiras, né? O que eu tenho falado várias vezes aqui na rádio, inclusive, né? Que o oposto de sucesso é desistir. Porque o fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é o aprendizado que você pode ter se você aprender com as próprias experiências, o mínimo, né? O mínimo de sabedoria, para que isso possa. Porque eu ia falar do Walt Disney 7, mas com o Inácio 22. Já batei recorde. Ivanildo, e você, Ivanildo? Vamos lá. Eu tenho que falar de uma coisa recente, né? Porque isso aí fica muito distante, né? Eu também quero ir várias vezes. E nessa semana Várias quantas? Vamos lá, Vai quantas? direto ao assunto. Vamos lá, quantas? Mais 5, cara. 5? Caramba, Mais 5. rapaz. Eu ainda tô Não, e eu batendo tava numa recorde. área, né? Hoje chamada TI, mas na época era de informática, né? Hoje é TI, mas quebrei várias vezes. Mas essa semana aconteceu algo com nós dois conjuntamente. E onde vai chegar isso, hein? E aí
Foi Foi maravilhoso. uma coisa Foi bom pra espetacular você? pela experiência. Espetacular. Né? E nós não desistimos. O que ele fala, o Binho, desculpa que eu não sei pronunciar seu nome, aí eu vou sacanear todo mundo que chamar você de Binho. Kleibert. Mas não Facinho. dá, não dá. E aí, o que você está dizendo é uma coisa espetacular. Né? O fracasso é quando a gente fica lá no fundo. Não quando a gente emerge e continua, né? A gente tem que sair dessa. E hoje eu falava isso com meus garotos lá, sabe? E contava a nossa história, né? E eu disse assim, o maior barato, cara, é que a gente chegou lá e deu tudo certo. O resultado não importava Olha que mais. louco que ele tá falando. Olha, você pula na água, você tá molhado. Se você fica lá no fundo, você morre. Mas se você começa a nadar, Pois é. você tá nadando. Se a gente pensar em saúde, né? Você tá numa situação. Você vai lá no fundo. Mas se você continua nadando, você retoma a sua situação de saúde. Que é o que a gente tem falado para neurociência. Exatamente. Mas eu quero contar para o Inácio que o Inácio não está sabendo. Inácio, Ih, lá vem, nós lá tínhamos vem. que estar... assim, me passaram que de São Caetano até Taubaté era 50 minutos. E eu acreditei. Sim. E aí nós tínhamos tínhamos que entregar um documento e o deadline era 2 horas lá em Taubaté. E de repente, quando nós olhamos no relógio, já era mais de meio-dia e meio. E colocamos no nosso Waze e deu lá 2h15. O que 90% das pessoas fazem, Binho? Desistem. Olha pra isso e fala assim, não vai dar tempo. Eu e esse maluco olhamos um pro outro e falamos assim, cara, eu vou apostar agora que Papai do Céu vai tirar os carros da frente. Sensacional. Cara, mas tudo deu tão certo, mas tão certo, mas tão certo, que era, assim, 1:55 a gente tava na cara do gol. Era 1:10 a gente já tava lá. Mas foi assim, lógico, foi um sufoco. Aqui, assim, dirigindo com foco na estrada e vai. Não pensando nas multas, Não, né? não excedi cara, velocidade. Eu fui no limite de velocidade. Deus tá vendo. E acho que aí tem uma coisa muito legal que você trouxe pra gente com isso. Muita gente, quando vê algo que é difícil, além daquilo que eu tô acostumado, ou seja, eu fui treinado pra encarar desafios medianos. E aí você tem um desafio, você tá contrariando o Waze, quer dizer, a gente tá falando da tecnologia como facilitadora, e você se permitiu questionar a tecnologia. Uau, baseado verdade. em uma crença sua de que pode dar certo. Sim. Né? O caminho vai abrir para que eu consiga fazer isso acontecer. E aí, se tudo desse errado, pior cenário possível, ainda assim você ficaria tranquilo porque você sabe que você deu o seu melhor. E você faria um outro jeito, daria um outro jeito de fazer o que precisa acontecer no tempo certo. A gente começou falando sobre gentileza conosco mesmo, né? E talvez a gentileza pro nosso querido ouvinte que tá aí do outro lado e pensando assim, será que isso é real? Será que eu consigo falhar 15 vezes? É assim, começa a pensar no fracasso de um outro jeito, como um caminho inevitável pro sucesso. É só não desistir. Você tá falando uma coisa extraordinária, chama o paradoxo do medo. O paradoxo do medo é muito maluco. Porque, por exemplo, quando você olha para uma coisa e você sente medo, a tendência do medo é te paralisar. Concorda comigo? Sim. Então, veja, se eu olho e tenho medo de empreender, o que meu inconsciente vai estar procurando? O medo de empreender. Então, quando eu olho com medo, quando eu olho com desconfiança, quando eu olho para o fracasso, o que eu estou fazendo quando eu estou com medo dele? Alimentando isso dentro de mim. A virada, que é um paradoxo, é essencialmente você olhar para isso e trabalhar o seu medo, trabalhar a sua energia, tanto depressiva quanto ansiosa, para que você se mantenha numa linha de prosperidade. Ou seja, o medo ele pode travar você. Então o paradoxo do medo é interessante, porque o medo te mantém vivo, isso é fantástico. O medo é importante, porque vai fazer você medir risco, etc. Mas se você viver o projeto em função do medo, o que vai permear o projeto é o medo. Exatamente. Esse é o paradoxo. Exato. E é muito curioso, né? Porque o medo, como você bem disse, é um mecanismo que mantém a gente vivo, alerta, focado. Mas ele tem que ser, no máximo, aquela placa amarela de atenção, sabe? O problema é quando o medo vira placa vermelha de pare.
E aí você fica parado, encontrando razões para justificar por que você não deveria começar a andar. Exatamente. E esse é o problema. A gente gasta a mesma energia para tentar Sim. ou para arrumar uma grande desculpa. E ser gentil com você mesmo é saber que, olha só, o que a gente acabou de ouvir. As pessoas que estão aqui, pessoas de sucesso, são pessoas que erraram 20 vezes juntas, só na história que a gente está ouvindo aqui. E isso a gente está falando em 15 minutos. Você imagina quantas histórias tem de fracasso? Walt Disney. Walt Disney Pois é. faliu 7 vezes antes de construir a Disney. E assim, e é normal, né, Inácio? É assim, você tentar faz parte. Agora tem que tentar com energia positiva, né, Inácio? Você começou algum negócio pensando que ia dar errado, Inácio? Nunca. Mas uma coisa deu certo. Eu tenho um escritório de contabilidade há 40 anos. Esse não faliu. Mas uma coisa importante é a gente não ser fracassado ou frustrado. Chegar aos 60 anos e falar, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, e não tentou. Só arrisca quem petisca, e só consegue chegar no sucesso quem arrisca. Nós não fomos educados para isso. As escolas não ensinam as pessoas a serem empreendedoras. E nem a crença. Preciso Vai falar. lá. Ele só corta, pô. E nem a sua crença, porra. Porque, veja, a crença que nós temos de um passado muito recente é que nós vamos nos formar, ter um emprego e aposentar. No entanto, hoje, como nós vamos viver 70, 80 anos... Então, outro dia eu falei para minha filha, eu quero estar até os 80 anos no ritmo que eu estou hoje. Até os 75, vai. Então, obviamente, não dá para trabalhar dos 20 aos 70, 50, fazendo a mesma coisa. Chega um ponto em que você tem que ter um ponto de inflexão na sua história e buscar uma outra trajetória. E esse aprendizado é fantástico, que o empreendedorismo dá. Ou seja, fechar um ciclo, abrir outro, trabalhar isso com muita energia, visão positiva de futuro, se preparando, ou seja, aprender, desaprender e aprender novamente. Deixa o Ivanildo falar, poxa! É que o Inácio falou chegar aos 60 e, pô, eu já tô nos 60, cara. E chegar no... Olha lá, tá na hora das perguntas. Minuto do ouvinte, Inácio tá aqui, atento, Olá. muito bem. Vamos deixar aqui os nossos microfones abertos para você participar dessa gostosa conversa aqui sobre como dar para a sua vida o melhor que ela merece, aquilo que ela merece. Por quê? Porque você simplesmente fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, né? Aquele sentido de missão cumprida e cumprida, né? Vamos lá. Telefones 011 3171 0221. Mais uma vez, 11 3171 0221. Você pode ligar aqui, nossos telefones estão abertos para você, fazendo uma pergunta que está ligada a essas áreas aqui. Inácio Constelador, nós temos aqui todo um universo de constelação, Ivanildo Dependência Química, eu Neurociência e o nosso querido amigo Kleibert, né? O Binho, que está aqui para falar sobre empreendedorismo. Ó, já pensei o seguinte, ele já tem um prerrogativo bom, Bert. Ou seja, tem Bert. Tem Bert e tá aí. Agora que eu percebi, realmente, olha É só. um ótimo sinal, né? Eu já ganhei esse presente, hein? Com certeza. Inácio, E quando a gente fala em empreendedorismo, fala da família, Inácio. Então, gente, a primeira pessoa que vai falar que não vai dar certo nas coisas da sua vida são seus familiares. É seu pai, é sua mãe. Você é maluco? Vai pro emprego, vai ser funcionário público, vai fazer concurso. Dentro da família você não vai conseguir apoio. Muito menos quando você acha que as pessoas acham que você tá fazendo algo maluco. Como eu comecei cooperativa anos atrás. Mas... quando as coisas dão certo e a coisa acontece, aí todo mundo vai falar que você estava certo, né? Ou seja, plantar crença limitante... Toca o barco, faz. E se der certo, deu, não deu, vai pro próximo. Olha, mais uma vez, nossos telefones 11 3171 0221. Acabou de cair uma ligação aqui, mas pode tentar novamente. O telefone está aberto aqui para vocês. Binho, e aí? Deixa eu aproveitar para falar sobre isso, né? Às vezes a gente busca apoio em quem está próximo de nós. E como é frustrante você ter uma ideia sua, sensacional, você acha que vai mudar o mundo e as primeiras pessoas que você conta jogam um balde de água fria em você, né? Então muita gente é convidada a desistir nesse momento também. Só que a gente esquece que esse é o jeito que o outro tem de dar o melhor dele para nós. Sim. E às vezes o que a pessoa está dizendo com não, com desencorajamento, é o jeito dela de preservar você de algo que ela acredita que poderia te frustrar. Então a gente tem que aprender
aprender a ouvir o que a pessoa não diz. Então, por trás de cada não, tem um eu me preocupo com você e desejo que você seja feliz. Só que às vezes a gente esquece que tem muitos caminhos para ser feliz. E é aí que o empreendedorismo entra de novo. O empreendedorismo é você buscar na sua essência, na raiz de quem é você, o que você gosta de fazer. Que é bom, porque você tem que ser bom no que você faz para oferecer ao mundo, que as pessoas precisam. E aí você começa a fechar uma lacuna interessante. Nós temos muitas habilidades que nós usamos todos os dias e não estão no nosso currículo. E são essas habilidades, talvez, que as no nosso habilidades dia a dia... ocultas. Exato. E talvez sejam essas habilidades o grande segredo para a gente aliar o nosso sucesso, que é a realização pessoal, com um trabalho que traga fruto para o mundo inteiro. Mas isso que você está falando, Binho, praticamente você está colocando aí um muro entre o emprego e o trabalho. Exatamente. E ó, eu vou te contar uma coisa. Tem muito empreendedor que acha que tem um emprego, acha que tem um trabalho, mas na verdade ele tem só um emprego. Então eu sempre brinco, se você é a pessoa que faz tudo dentro do seu negócio, se você tem a ideia e não compartilha, se você não está aberto a receber informação, formar a equipe, confiar... o melhor funcionário? Exatamente. Trabalhar sistemicamente, o que acontece? De fato, você não é um empreendedor, você é um empregado. E às vezes você é seu próprio empregado. E quanta gente a gente não ouve falar por aí que assim, eu não tenho tempo para nada, porque eu tenho que tocar um negócio. Dá vontade de falar assim, então provavelmente você ainda não entendeu qual é o grande segredo de ter um negócio. De novo, o paradoxo do medo. Exato. Eu tenho medo de não ter tempo, então eu foco no quê? Na falta de tempo. Olha só, isso eu estou discutindo com um grupo de neurociência, a gente tem falado sobre isso muito, né? Inácio, você tem medo de não ter tempo, Inácio? Olha, gente... Você é um cara quase que não é ocupado, Brasil, Alemanha, praticamente gente, todo mundo em cada estado. Meu filho veio trabalhar comigo, eu vou buscar meu filho na escola, vou levar, eu faço meu tempo. Trabalho que nem um camelo, mas dentro daquilo que eu gosto de fazer. Na hora que eu quero, quando eu quero, acordo na hora que eu quero, saio na hora que eu quero, não tem patrão. Mas dentro do que você falou, uma coisa importante. Eu tenho um filho de 7 anos e a gente viveu isso e todo mundo vive isso. A gente só ouve não. A criança, não faça isso, não faça aquilo, a vida inteira. E aí o não fica impregnado. E é difícil alguém reconhecer quando você faz algo certo. Ou seja, quando a criança faz algo certo, ninguém dá os parabéns, né? Ou seja, você escova o dente 1000 vezes por ano, mais ou menos 3 vezes por dia. Ninguém nunca vira pra você e fala assim, nossa, como você escova o dente, que dentes lindos, né? Mas o dia que o filho esquece e você percebe, fica na boca, e aí você chega pra ele e fala, mas você nunca escova os dentes, você nunca vai dar. E aí você vai pro nunca, né? Só um minuto. 11 31 71 0221, 11 31 71 0221 ou 11 3262 4490. Aberto, então, os nossos canais para o Minuto do Ouvinte. Não esqueça que tem o Facebook também. Certo, chefe? Você está no Facebook, Ivan? Estou no Facebook. Ivanildo está aqui no Facebook. Você também pode fazer uma pergunta pelo Facebook, que o Ivanildo está acompanhando aqui também pelo Facebook, tá certo? Mas o ideal seria se você ligasse aqui em alto bom tom, fazendo uma pergunta aqui para o nosso convidado, né? O nosso convidado Binho, para poder falar. Mas, Binho, fala uma coisa para mim. O que você considera o mindset mais difícil para se tornar um empreendedor? Eu acho que você tocou num assunto no começo dessa nossa conversa que é muito importante. Por que a gente faz esse trocadilho com a palavra empreendedorismo? Porque a maioria das pessoas pensam que o empreendedorismo ele vem de fora para dentro. Tem uma situação, eu aproveito essa situação e eu me adequo a ela. Isso chama oportunidade, não empreendedorismo. Exatamente. O empreendedorismo, ele parte de uma outra premissa. Ele parte da premissa que eu descubro primeiro aquilo que me faz feliz, eu gosto de fazer e o mundo precisa. E aí eu começo a transformar isso no que eu quero fazer. Por quê? Porque aí você consegue se realizar em qualquer atividade que você estiver fazendo. Porque você consegue manifestar aquilo que você gosta de várias formas diferentes. E olha só como a gente está vendo isso acontecer na maioria dos lugares por onde a gente frequenta hoje em dia. A formação que antigamente era clássica, se você, sei lá, estudou direito, você vai fazer uma pós em direito, vai se especializar cada vez mais. Hoje em dia a gente tem advogados que estão fazendo psicologia positiva. Sim. Ou a gente tem médicos que estão estudando para ser palhaço. Advogado fazendo mediação e arbitragem
coragem para poder trabalhar a conciliação. Tá vendo? Então a gente pensou e repensou a carreira e quem olha de fora fala assim, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Para quem tá dentro e se conheceu minimamente, são só maneiras diferentes de eu manifestar o meu propósito. E aí eu consigo descobrir que o mundo é muito mais rico em oportunidades do que aquelas que eu vejo no jornal. E talvez quando você chegar nesse entendimento, você consiga entender que eu não preciso necessariamente seguir o mecanismo tradicional para arrumar um emprego, constituir uma família, trabalhar pra caramba para depois se aposentar e curtir a vida. Eu posso fazer isso de maneira invertida. Talvez eu possa criar a minha oportunidade de trabalho, ajudando as pessoas que estão vinculadas ou que têm uma ideia semelhante a crescer junto comigo. Mesmo porque esses dias, por exemplo, eu acompanhei uma discussão longa aqui no WhatsApp, uma discussão falando sobre a questão do empreendedorismo no ensino superior. E alguns dizendo, mas não tem empreendedorismo no ensino superior. E aí o outro virou e falou assim, mas tem que ter. Não, mas aqui na nossa escola é formal, eu te dou capacidade, se você quer, você pega e faça um curso de empreendedorismo. Quer dizer, o mundo ainda não percebeu que as capacidades e habilidades empreendedoras devem andar junto com a sua formação, a sua formação básica, a sua formação, que é a formação que nós temos geral, aquela formação que nós temos, que é uma formação, por exemplo, eu vejo muito isso, muita gente, 50 a mais, o cara perdeu o emprego, ele vai fazer um curso de coach. Aí chega lá, ele não quer ser coach, ele quer ser consultor. Mas ele foi fazer o curso de coach porque todo mundo está fazendo. O psicólogo não tem cliente fazer um curso de coach, mas ele não quer, trabalhar com coach, ele quer ser psicólogo. O que está faltando? Está faltando cliente. Ele tem que fazer um curso de venda, não é isso, Inácio? Com certeza. Então, assim, esse mindset do empreendedorismo tem que acontecer até para ele focar na carreira dele, não é isso? Exatamente. E aí, se eu posso escolher minha própria carreira, talvez eu faça escolha muito mais assertiva. Tem gente que fica só aguardando e vai se encaixando nas oportunidades que me dão. E esse é o convite, para que a gente comece... É o famoso se me dão. Exatamente. E o convite é para que a gente comece a pensar cada vez mais em criar nossa própria oportunidade. Se a gente parar para pensar, os próximos 10 anos, essa década que a gente começa o ano que vem, né, em 2021, ela vai trazer mais inovação tecnológica do que a humanidade já experimentou. Isso vai mudar tudo. Então, as habilidades que a gente, teoricamente, não ensina na escola, nem nas universidades, elas passam a ser as habilidades mais importantes. E são habilidades que a gente só aprende no convívio com seres humanos. Então, se eu preciso entender de pessoas para que eu possa ser um empreendedor, qual é a primeira pessoa que eu preciso entender? Eu mesmo. Então, a primeira e mais longa jornada é para dentro. Sim. Porque eu saio de lá muito fortalecido para ajudar. E eu sou muito mais capacitado a entender o próximo a partir do momento que eu entendo a mim mesmo, ou que eu aceito os meus fracassos. E já que você vai ter que errar, erra logo, erra rápido. Como nós estamos aqui a 3 minutos do final, 11 31 71 0221, né? 11 31 71 0221, última deixa aí para você poder fazer uma ligação pra gente. E só uma coisinha que falou pouco. Ivanildo, como é que você vê tudo isso que ele tá falando aí na dependência química? Eu tô aqui pensando lá em casa. Né? Minha mulher, ela começou a dizer que queria fazer umas coisas. Eu falei, cara, foca numa coisa só. Não, foca numa coisa só. E ela tá assistindo tudo isso que você tá falando, viu, Binho? Você vai levar umas pauladas, chegar em casa. E ela hoje o pau vai comer, gente! E hoje tudo isso que você tá falando reforça aquilo que eu tenho falado para ela, né? Foca numa coisa só, estuda, né? Quer ser melhor, vai lá e estuda. E aí ela teve comigo lá no Instituto esse final de semana, e ela viu umas coisas lá que o bardo, né? Que eu sou cara acumulador. E ela falou, putz, isso aqui para aquele negócio que eu quero fazer é espetacular. Eu falei, então, é seu, já tem um negócio para você começar. Mas eu gostaria de agradecer aqui ao povo que está aqui, cara. Então vai lá, Facebook. Quem que nós temos aí no Facebook? Temos aí 2 minutos para finalizar. Finalizando ele já me primeiro... derrubou. Eu perdi todos os contatos aqui, ele derrubou. Ah, derrubou? Derrubou. Então vamos lá. Mas assim, agradecer a essas 2.237 pessoas que estavam vendo. Que ótimo. Tem 16 curtidas, tem mais 4 comentários que não dá mais para ver, mas agradecer a todos vocês. Obrigado mesmo. Valeu. Inácio, fecha. Fecho. Cadê a chave? Bora! Gente, empreendedor, procura a chave. Nunca desista dos seus sonhos e não pare no primeiro fracasso. Até a próxima. Claibert.miranda, Claibert se escreve Claibert.miranda. O Ivanildo depois vai colocar isso
no Facebook, se você quiser procurar. É o endereço do Kleibert para você encontrar ele no Face, no Insta, no LinkedIn. Binho, fecha então. 30 segundos. Eu queria agradecer muito a cada um de vocês que nos ouviram. E assim, se você puder levar alguma coisa dessa conversa, eu tava vendo alguns comentários e vi que o pessoal teve vários insights, estavam dividindo aqui com a gente pelo Facebook. Muito legal, obrigado a cada um de vocês que participou. Se a gente pegar o começo dessa conversa que eu uso pra gente finalizar, se você sabe que erro é parte do processo pra acertar, vai lá e erra logo. Vai dar medo, mas usa o medo pra você ter mais foco, ser mais direto naquilo que você quer. Erra rápido e erra melhor. Se você quiser, você pode procurar no Insta, tem vários vídeos sobre as armadilhas da mente. E você tem lá 4 armadilhas da mente. A terceira e a quarta, né? Primeiro, o medo de reconhecer os erros. E a quarta, né, terceira e a quarta, o medo de correr riscos. Então, aprender a reconhecer os erros e aprender a correr risco é fundamental para o empreendedorismo. Boa noite, gente!